E vamos lá. Bem, nós falamos, né, pessoal, do planejamento estratégico, elementos do planejamento estratégico, do planejamento estratégico são o SAMP, a política de gestão de ativos, os planos para a gestão de ativos, e dentro dessa teia surge o sistema de gestão de ativos. E o que vem a ser, né, o sistema de gestão de ativos, né? Então, note, só rememorizando aqui, a gente tem aqui que gestão de ativos, segundo a norma ISO 55.000, é a atividade que coordena de uma forma organizada gestão de ativos é a atividade coordenada de uma organização para obter valor a partir dos ativos, o que envolve o equilíbrio entre custos, risco e desempenho, certo? E um sistema de gestão de ativos, está lá descrito no item 343, é o que, né? O sistema de gestão de ativos, para a gestão de ativos, tem a função de estabelecer a política e os objetivos da gestão de ativos. O sistema de gestão de ativos é um subconjunto da gestão de ativos. Então, o sistema de gestão de ativos, ele é um conjunto de processos, né? Não existe o sistema de gestão de ativos é um documento, não, ele é um conjunto de processos. E que processos são esses? Todo processo utilizado na gestão de ativos. Ele será definido e especificado. Então, é necessário, né, uma descrição de como o sistema de gestão de ativos é estabelecido, utilizado, mantido e melhorado. Então, cada processo utilizado na gestão de ativos vai ser definido e especificado. Então, note, no universo da qualidade das empresas, para você definir e especificar um processo, você tem que padronizá-lo. Então, o sistema de gestão de ativos passa por uma padronização, né? Então, várias são as formas de expressar a arquitetura de um sistema de gestão. Perceba, a arquitetura de um sistema de gestão, ela é uma síntese de como o sistema de gestão se organiza, se apresenta, né, perante aqueles que o usam. Eu estou trazendo um exemplo aqui de um framework, que é uma arquitetura, né, de um sistema de gestão, para a área de manutenção proposto num documento do Fórum Global de Gestão de Ativos e Manutenção. Então, você nota que eles utilizaram aqui o PDCA, né, para arquitetar como seria a articulação dos processos na gestão da manutenção e, com isso, na gestão de ativos, né? Note, a operação tem que ter sua arquitetura, tem que ter o seu framework. A manutenção também. Em algum momento, os dois vão se correlacionar. Mas, note, são áreas muito específicas que merecem ter sua arquitetura especificada, né, dentro das suas premissas. Você vê aqui que tem arquitetura da área de manutenção proposta pelo Fórum Global. Existem outras experiências, como, por exemplo, a pirâmide da SAMI, né, que é muito utilizada aí nas empresas. A gente vê muita empresa utilizando a pirâmide da SAMI para expor a sua arquitetura de sistema de gestão. Note, você vê aqui os processos estabelecidos e como eles se articulam. No caso da SAMI, ela entendeu que a articulação seria feita de forma em pirâmide, observando aí a parte dos alicerces da pirâmide, né, a base, depois para processos intermediários e chegando a processos avançados. Empresas fizeram muito uso dessa pirâmide aí, a Vale, a Votorantim, várias empresas apresentaram vários
tipos de arquitetura de seus sistemas de gestão em forma de pirâmide. Existe também outra experiência aqui, Newman e Levy, na década de 2000, apresentaram a arquitetura de processo em uma forma de arco romano, né? Então, onde a pedra fundamental é a manutenção preventiva e preditiva, a base é a integração, manutenção, operação, e aqui os outros blocos, né, que formam o arco são os processos. Então, existem várias formas, né? Eu já mostrei aí 3. Outro exemplo, esse é um macroprocesso que eu sugiro nos meus livros, no sistema de gestão de manutenção, né? Como é que seria o framework, o macroprocesso. 6 processos, o controle inicial, a identificação da demanda, tratamento da demanda, controle da manutenção, suporte ao tratamento e a notificação e melhoria. Então, isso aqui está previsto, está em 2 livros aí que eu publiquei, que é o Manual de Gestão da Manutenção 1 e 2, né? O fato, né, pessoal, é que seja pelo trabalho, pela arquitetura proposta por o Fórum Global, pela SAMI, por Newman, por professor Herbert, aqui no livro dele, ou outro professor, outra forma de caminhar, é um arranjo que vai, assim, ser compatível de acordo com a cultura, com o desejo das empresas, né? Varia. Mas o importante é que um sistema de gestão ele tem que ter, para ser um pouco mais eficaz, uma forma de se expressar, uma arquitetura, um framework em que mostre como ele foi organizado, né? E aí, cada caixinha desse framework vai ser uma atividade, e em cada atividade haverá a descrição da atividade. Aí é onde entra o padrão, é onde entra a padronização, né? Então, pegando esse exemplo aqui, né? Como é que eu faço planejamento da demanda de manutenção? Aí vai ter um padrão que vai explicar como esse planejamento é feito, né? Como é que eu faço o LCC da atividade? Aí vai ter um padrão definindo como é que a empresa faz o LCC, né? E aí, isso é que garante a padronização e a especificação do processo. E a reunião dessas atividades articuladas em processo vão gerar o sistema de gestão de ativos e o sistema de gestão de cada atividade. E é importante, né, ter um sistema de gestão, até porque o sistema de gestão maduro ele vai gerar vantagem competitiva para uma empresa. Note, nós temos aqui que vantagem competitiva, segundo Michael Porter, é um atributo da empresa, onde faz com que ela se posicione à frente dos concorrentes. Lá em 1985, no livro chamado Vantagem Competitiva, Porter ele colocou, olha, 3 formas gerais de atingir essa vantagem competitiva são o preço do produto ou serviço, a diferenciação do produto, se é um produto que, né, gera mais valor para aquele que o usa, né, que compra, e o foco de atuação da empresa. Então, note, a empresa tem um foco de atuação, também é uma vantagem competitiva. E esse foco de atuação passa necessariamente pelos sistemas de gestão que as empresas possuem. A Toyota tem o seu sistema de gestão, que é o TPS, o Toyota Production System, né, que é o sistema Toyota de produção. A Vale tem seu sistema de gestão, que é o VPS, Vale Production System, sistema de produção da Vale. A Hydro, que é uma grande empresa da cadeia de alumínio, também tem seu sistema de gestão, que é o BABS, né? Que é Bauxita Alumínio Business System. Então, note, estou trazendo só 3 exemplos, mas existem vários outros, de empresas que têm seus sistemas de gestão. Perceba, a Raízen, que é a maior produtora de açúcar e álcool do Brasil, provavelmente também da América Latina, ela tem o seu sistema de gestão, né? Que é o sistema Raízen de gestão. E dentro do sistema de gestão da Raízen,
ela articulou os seus macroprocessos. O macroprocesso de manutenção, do sistema de gestão da manutenção para a área automotiva, que foi baseado lá naquele do meu livro, e o macroprocesso do sistema de gestão para a manutenção industrial, que também foi baseado no meu livro, mas com uma adequação em alguns processos, que é normal acontecer. E aí, baseado nisso, você vê que a empresa que tem um sistema de gestão, ela tem vantagem competitiva. Exemplo aí, a Raizen, só pegar o exemplo da Raizen, mas a gente poderia também citar o da Vale também, né? Mas só o da Raizen, olha só, 2017, ela adquirindo aí o grupo Tonon, que era um grupo açucareiro, usina de açúcar e álcool que ela adquiriu. Em 2021, ela adquire a Biosev, que era a segunda maior empresa de açúcar e álcool do Brasil. Então, você vê que empresas que têm um sistema de gestão robusto, ela tende a ser uma empresa com vantagem competitiva, diferenciando-se das outras, e termina sendo uma empresa dominante no seu mercado. Alguma dúvida sobre a questão do sistema de gestão, pessoal? Tranquilo, para mim está tranquilo, pode seguir. Não, professor, tá de boa. Tá de boa? Beleza. Bem, outro aspecto que a gente vai ver aqui... Beleza? Outro aspecto importante que a gente vai trabalhar na disciplina Fundamentos de Gestão de Ativos, a gente até já começou a trabalhar ativos humanos. A gente falou de liderança, que é um dos fundamentos, né? A liderança. Mas vamos explorar um pouco mais ela aqui, né? Então, note, ela está dentro desse contexto. Nós temos uma dimensão estratégica, que é importante entendermos o negócio da empresa, o presente dela, o futuro. A gente viu isso hoje de manhã, expresso no A3, né? E desse entendimento estratégico da empresa, a gente desdobra para o operacional, onde a gente desdobra as nossas metas, nossos planos de ação, entende nossas fraquezas, o que a gente tem hoje e o que é que a gente quer ter no futuro, de desempenho. Às vezes que eu paro é porque eu estou bebendo água. E, note, o professor Falcone, ele traz um tripé interessante aqui, que é o tripé de que, para uma empresa ter resultado, ela precisa de conhecimento técnico, processo e liderança. E assim ela gera equipes de alto desempenho, e essas equipes de alto desempenho geram inovação, competitividade e crescimento. E dentro desse tripé existe o viés liderança, né? E a liderança, né, pessoal, ela, como eu disse na aula anterior, no encontro anterior, ela é um dos fundamentos da gestão de ativos. Lembram dos fundamentos da gestão de ativos? Quem é que pode falar, além da liderança, outro fundamento? Que a gente viu no encontro passado. Posso falar aqui, tem além da liderança, tem valor, né? O alinhamento, Isso. a garantia, né? Que é a confiabilidade, né? Que é atender a capacidade e as funções requeridas aí. Isso mesmo. Os outros fundamentos é o valor, a garantia e a liderança e o alinhamento. Esses três valores, esses três fundamentos vão garantir uma boa implantação do sistema de gestão de ativos e da gestão de ativos como um todo. E a liderança é um deles, né? Um dos fundamentos. E está descrito isso lá na norma 55.000, no item 2.4.2, onde a gestão de ativos, ela tem como fundamento, e está lá na letra C, né? É o terceiro, a liderança, onde ela diz que a liderança e a cultura do local de trabalho são fatores determinantes para a obtenção de valor. E a liderança, ela passa necessariamente
pelo comprometimento de todos os níveis gerenciais da companhia, né, da empresa, né? Definições claras dos papéis, responsabilidades e autoridades dentro da empresa. Não pode ficar bola dividida, bola quicando, né? Garantias de que os empregados são conscientizados, competentes e imbuídos do poder de agir. A gente discutiu isso antes do almoço, né? A conscientização das pessoas dentro do sistema de gestão de ativos, né? Da gestão de ativos como um todo, o sentimento de dono, né? E também criar canais de consultas entre os empregados, as partes interessadas, em relação à gestão de ativos. Ou seja, a inclusão passa necessariamente pelo envolvimento, né? Pelo engajamento das pessoas. Não é só fazer e deixar de lado. As pessoas precisam ser ouvidas, né? Entender o que é que elas entendem sobre determinados assuntos envolvendo na gestão de ativos. Mas vamos falar um pouco mais de liderança, no sentido da matéria, né? Note, a gente muitas vezes associa liderança a governo, a governança, né? Claro que são assuntos correlatos, mas tem um pouco de diferença. A governança é o estilo de gestão, o estilo de exercício do poder. E nós temos aí algumas experiências ao longo da vida humana, né? A democracia, a ditadura, a república, a aristocracia, a monarquia, a anarquia. São formas que a gente entendeu ao longo da nossa vida, estudando história, assistindo um jornal, fazendo parte da vida, a gente está exposto a esse entendimento, né? Então, esses são aspectos. Note, Maquiavel, lá no século XVI, ele trouxe uma coisa interessante, que ele diz que a liderança eficaz né, era uma questão de manutenção de um fluxo adequado de informações precisas sobre os assuntos a serem decididos e, ao mesmo tempo, a consideração das melhores alternativas de modo a permitir que ações decisivas fossem tomadas. Está lá em Maquiavel, lá no século XVI, ou seja, 500 anos atrás. Então, note algumas palavras-chave que ele traz nesse texto. Liderança eficaz, que é uma liderança eficaz. Isso é um ponto. Informações precisas. Então, note que a gente está falando aí que era importante a gente ter noção, para tomada de decisão, ter informações precisas. Melhores alternativas, ou seja, as alternativas para a tomada de decisão. E ações decisivas para serem tomadas. Então, nota, a liderança passa necessariamente por isso. Passa por você ter informações precisas, passa por você ter noção de quais são as melhores alternativas, para, no final, exercer o papel fundamental da liderança, que é a tomada de decisão. Essa tomada de decisão, vários autores colocam, em maior e menor grau, em alguns aspectos importantes, como, por exemplo, Peter Drucker, ele coloca o seguinte, que o principal papel de um líder é tomar decisão sobre pessoas, ou seja, é escolher outros líderes, é escolher pessoas. Ele coloca isso. Ó. O principal papel do líder é escolher pessoas. Mas não deixa de ser uma tomada de decisão, né? Então, a liderança passa necessariamente pelo exercício de tomar decisão. Agora, essa tomada de decisão, ela passa por atributos do tipo ter as melhores alternativas. E para ter as melhores alternativas, você precisa ter informações. Precisa ter informação precisa para poder saber se está tomando ou não as melhores alternativas, né? Então, esses pontos são importantes para o exercício de uma liderança eficaz. Outro ponto... Professor... Oi, pode falar. Professor Anderson,
Primeiro, legal, gostei demais desse do Maquiavel. O senhor pode compartilhar aí no chat esses 2 slides que eu gostei demais desse do Maquiavel aí. Até porque eu vou escrever um artigo científico também, eu uso, né, aí o meu é sobre DOI, que passa por isso também, né, fala mais da gestão, né, mas passa também pela liderança, né, que significa disciplina, né, você ter disciplina para tudo, né, principalmente a operacional, de cumprir os padrões, né, a organização, que é você ter a organização e o método, né, guiado pelo método, pelo modelo de gestão, né, e informações precisas. Eu até brinco que é o dói com I para não doer com E, né. Então, e a informação precisa, olha só, eu nem sabia dessa do Maquiavel, eu gostei demais, valeu pelo compartilhamento aí, e ensinamento aí, que foi Beleza. passado com a gente aqui. Esses slides já vão estar no Cigarra hoje, viu, Anderson? Aí você já pega lá, já pode baixar. Beleza, beleza. Bacana. Bem, outra importante contribuição aqui é do John Kotter. Já é um pensador de liderança do século XX, um pouco mais recente, né? Quando ele diz, ó, liderança é lidar com mudanças. Líderes estabelecem direção, desenvolvendo uma visão de futuro, comunicando a visão de futuro, eles inspiram para vencer obstáculos. Gente, as pessoas precisam ter esperança, as pessoas precisam ter visão de futuro. As pessoas, quando a gente perde uma visão do futuro, quando a gente perde uma visão do que a gente quer para frente, se a gente vai ter futuro ou não, o que é que acontece? A tendência é haver uma grande desmobilização. Imagina, você está numa empresa e aí a empresa perde a noção de futuro, você não vai nem querer ficar mais na empresa. Imagina, você daqui a pouco está lá conversando com o seu gerente, seu diretor, e aí ele está demonstrando lá, assim, comprometimento zero com relação ao futuro da empresa, dizendo, rapaz, eu estou indo embora, o senhor está espalhando meus currículos aí, que eu vou embora, o negócio está ruim, não sei o quê. Ou seja, perdeu a visão do futuro, perdeu a esperança. Aí, resultado, quem está lá vai querer também ir embora. Quem é que vai ficar para fechar? Quem é o último que quer fechar a porta? A tendência é as pessoas também desimobilizarem. Então, isso é importante. O João Kotter traz aí no seu pensamento que também a liderança passa por comunicar a visão do futuro, por desenvolver a esperança nas pessoas, o compromisso futuro com a organização. Nós trazemos aí também um pensador brasileiro, né? Muitas vezes a gente recorre demais a pensadores de fora, né? Mas também temos grandes contribuições realizadas por pensadores brasileiros. E aqui é o professor Chiavanato, né? E ele traz 3 tipos de liderança nos estudos que ele fez. A de liderança autocrática, a de liderança democrática e a liderança liberal, né? Ele traz aí que a liderança autocrática, o líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo que ele lidera. Já na democrática, o líder, ele traz essas diretrizes de uma forma mais debatida, né? E compartilhada com os seus liderados. Já na liberal, você tem um entendimento de que a liberdade do grupo é total e que o líder tem uma participação mínima, né? Na autocrática, o líder, em relação a providências, ele determina quais são as providências, as técnicas para ser executadas, à medida que cada uma por vez, à medida que se tornam necessárias de modo imprevisível ao grupo. Ou seja, é centralizador, né? Depende muito do líder para até tomar uma ação, né? Já numa democrática, em termos de providências e técnicas a serem implantadas pelas pessoas, o líder ele se apoia num aconselhamento técnico junto ao seu grupo, né? Estuda alternativas e escolhe a melhor,
em parceria com a turma que ele lidera. Na liberal, o líder tem uma participação um pouco mais limitada, ele apenas conduz o grupo na discussão, mas o grupo termina por discutir e fechar ele mesmo os caminhos dentro das providências e técnicas a serem adotadas. Na liderança autocrática, o líder ele designa, ele determina qual é a tarefa que cada um deve executar. E qual é o seu companheiro de trabalho. Ele diz, ó, tu vai trabalhar com A e com B. B e C não trabalham junto, porque eu não quero. Então, A e B é que vão trabalhar e vocês vão fazer isso, isso e isso. Já numa decisão, numa liderança democrática, a liderança, ela faz o quê? Ela faz uma divisão de trabalhos, de tarefas, a critério do próprio grupo. Ou seja, o próprio grupo vai, dentro da sua maturidade, escolher as combinações entre os membros da equipe para desenvolver o trabalho, né? E na liderança liberal, a divisão é a escolha totalmente feita pela turma do grupo, né? Um líder nem participa, nem valida, nem nada, diferentemente da democrática, que tem que ter a validação, ao menos a validação dele. Na liderança autocrática, o líder é dominador e pessoal, nos elogios, nos feedbacks, né? Tanto elogios como críticas ao trabalho de cada membro. Ele é dono da verdade. Ele é que define quem é bom, quem é mau, quem resolve, quem não resolve. Já na democrática, o líder procura ser um membro normal do grupo. Ele é objetivo e limita-se aos fatos em suas críticas e elogios. Não tem um caráter muito pessoal, mas sim factual. Já na liberal, o líder não tenta avaliar ou regular o curso dos acontecimentos. O líder só comenta as atividades dos membros quando é perguntado. Tá? O grupo se autorregula. Note, esses são estilos de liderança que não tem o certo nem tem o errado. O que tem são estilos. E cada estilo, ele tem o seu valor dentro de uma cultura. E aí surge a questão de cultura, né? E eu trago agora uma contribuição de Cameron e Quinn, né? Quando eles dividem a... Oi, pode falar. É o Anderson. Eu vou compartilhar um pouco no meu momento, né? Eu trabalho na parte de gestão na parte de CAPEX, aí varia aquela formação intelectual. Eu tenho a equipe hoje, uma equipe de civil, que é onde eu estou hoje aqui, tenho uma equipe técnica e tenho uma equipe de engenheiros. E esse modelo de gestão, ele varia, né, para cada perfil liderado. Hoje aqui eu tenho que passar orientação e estar sempre por perto. No meu nível de engenheiro já não, a gente já chega, já faz a avaliação da engenharia, a gente já debate o objetivo e eles mesmos contribuem com os passos a seguir. Então tem essa variação conforme a formação também da equipe, né? Com certeza. É a maturidade, formação e maturidade também. O que leva à questão da cultura organizacional, né? Também, né? Porque isso tudo faz parte do ambiente de trabalho, onde você tem a questão do perfil das pessoas, aí entra a formação, a maturidade das pessoas, né? Que vão facilitar ou não, por exemplo, ter uma liderança democrática. Quando você tem mais maturidade, com certeza, uma liderança democrática vai ser mais eficaz. Mas, no entanto, quando você tem menos maturidade, aí a liderança democrática talvez não seja eficaz, né? Então, isso depende muito, né? O Anderson trouxe esse exemplo e ele está correto, né? Vai variar muito do perfil, da formação, não só educacional da pessoa, mas também laboral, cidadã, né? A maturidade, né? Que a pessoa tenha. Então, isso vai influenciar, sim. E a cultura da empresa, ela é uma construção que leva anos, não é uma construção de um dia, né?
Isso é uma questão que envolve anos de construção. Então, o Cameron e o Quinn, ele trazem, né, 4 tipos de cultura, né? A cultura clã, a inovativa, a de mercado e a hierárquica. A cultura clã, ela tem uma característica, como o próprio nome diz, né? Tipo uma família, né? Todo mundo confia em todo mundo, há uma confiança mútua, as pessoas já se conhecem. Então, é uma cultura, assim, com esse estilo, né? Com essa cara, com esse jeito. Então, você tem um tipo de comportamento dentro dessa cultura bem distinto, né? Bem específico. Uma cultura hierárquica, né? Ela tem, tipo assim, uma flexibilidade, liberdade menor do que uma cultura clã, né? Mas tem uma estabilidade e um controle maior. Você nota aqui, né? Quanto mais para cima, mais flexível e de maior liberdade. Quanto mais para baixo, maior estabilidade e maior controle, né? Então, a cultura hierárquica ela tem uma estabilidade e um controle maior, mas a flexibilidade e liberdade é menor, né? Porque você se baseia numa cultura hierárquica, onde você vai ter níveis hierárquicos e esses níveis hierárquicos vão ter seus papéis e responsabilidades e suas trocas vão ser pré-definidas, o que cada um pode e o que cada um não pode fazer. E aí você tem uma estabilidade e um controle maior. E aí a flexibilidade e a liberdade você perde um pouco mais. Na cultura inovativa, você tem uma flexibilidade e uma liberdade maior. Por quê? Porque você tem uma cultura que incentiva a disrupção dentro do grupo. Muitas vezes isso acontece em empresas de tecnologia, né? Você vê lá que o pensamento, a criatividade, elas precisam ser sempre incentivadas para que haja realmente a formulação de produtos inovadores, de produtos que realmente quebrem, o pessoal chama disruptiva, né? O status quo do mercado. E com isso você possa dar sobrevivência à empresa, né? Porque uma empresa de tecnologia, ela, se brincar, ela cai na esparrela aí daquela empresa de máquina fotográfica, né? Kodak, né? E talvez até a Motorola também passou por um grande problema, né? Agora que está se recuperando e tal. Mas o que acontece? Se ela não inova nesse mercado, ela tende a sair de uma posição de gigante para uma posição de praticamente desaparecido, né? De ostracismo. E a cultura de mercado, ela já tem um caráter mais externo, né? Porque está voltada mais para o cliente, mas tem uma estabilidade e um controle maior. Por quê? Porque é aquela cultura em que o mercado, nesse caso, conforme Cameron e Quinn traz para a gente, é aquele mercado mais estável, né? É aquela cultura que você tem um mercado consumidor que muda pouco ao longo do tempo. Tem mudança, tudo tem, mas com uma velocidade menor. É diferente do tecnológico, né? Por exemplo, no mundo da metalurgia, né? Do mercado do aço, do alumínio, as mudanças não são na mesma velocidade do que no mundo dos celulares, né? Então, a tendência é que isso também traga aspectos desse tipo de mercado que as empresas estão inseridas ao seu dia a dia interno, né? À sua cultura interna. E aí, como é liderar nas operações, né? Nesse universo da gestão de ativos, como é que é liderar? É equilibrar aspectos como, tipo, o que as pessoas precisam saber fazer. Todo mundo, esse é o círculo dourado de Simon Sinek, que ele diz o seguinte, olha, todo mundo que está na organização sabe o que fazer. É difícil, muito difícil, você estar dentro da organização e não saber o que tem que ser feito, porque você é cobrado por isso, né? Agora, dentro desse grupo aqui, nem todo mundo sabe como fazer.
Aí é onde entra a capacitação, é onde entra as matrizes de habilidades, onde entra os treinamentos on the job, onde entra os programas de sucessão, de capacitação de liderança, né? Agora, pouca gente dentro desse grupo sabe por que está ali. Ou seja, é onde entra o propósito. As pessoas terem propósito, né? Então, isso é importante, porque o propósito ele é fundamental para o exercício da liderança. Uma pessoa sem propósito, sem ter noção do que está fazendo dentro daquela organização, em termos de propósito de vida, tende a ser um ser humano perdido. E um ser humano perdido dentro de qualquer organização vai gerar impacto não desejado. Quando é numa família, o impacto é muito maior. Quando é numa empresa, o impacto é menor, mas há impacto. Então, a empresa tem que trabalhar esse aspecto. Outro ponto importante é que, na liderança de operações, é importante que as pessoas, para saber o que fazer e como fazer, elas tenham um método de gestão. É onde entra o sistema de gestão de ativos. No caso aqui, eu estou pegando o exemplo do meu livro, né? Que é o macroprocesso da manutenção. O método está estabelecido. O inspetor sabe o que fazer, ele sabe a quem passar a informação que ele levanta, o planejador sabe de quem recebe, sabe a quem passa o bastão do seu processo, e assim sucessivamente. Então, a liderança passa necessariamente por montar uma estrutura organizacional e processual de fornecer um sistema de gestão para as pessoas que trabalham na organização, de forma a elas terem um método de trabalho, de como se organizam, né? Uma organização, uma empresa, uma companhia que não tem isso, é um fracasso certo, é bagunça na certa. E essa bagunça vai se estabelecer de uma forma a gerar resultados negativos no seu processo de venda, comercialização, gestão de custo, gestão da produção em si, né? De performance em tudo, né? Então, isso é um ponto que há de se estabelecer um método. A liderança passa necessariamente por valorizar o método, e a gestão de ativos é um desses métodos. Por isso que a liderança é um fundamento dela. É importante também equalizar, alinhar o estilo de liderança com a cultura da empresa. A gente discutiu um pouco isso há pouco tempo, há minutos atrás. Note, eu vou ser autocrático numa cultura inovativa? Lá, tua turma. Vou ser autocrático na turma da tecnologia. Isso vai dar certo? O cabo que chega lá, vocês acham que uma empresa como a Apple, o Google, ela tem uma liderança autocrática lá no piso, lá no chão de fábrica, lá onde a turma está pensando, sendo criativa? Quem vai ser criativo sendo liderado autocraticamente? É difícil, minha gente. É muito difícil. Ah, mas essa empresa não tem liderança autocrática em setor nenhum? Não, provavelmente deve ter um setor que deva ter uma liderança autocrática dentro da Google, da Apple, tipo comercial, gestão de contratos. Algum setor deve ter isso. Não é 100% uma liderança, um estilo só, né? Mas o fato é que, no exemplo que eu estou dando, se você tem lá um grupo de pessoas que precisa ter uma cultura inovativa para o processo gerar valor, é difícil você entender, concluir que uma liderança autocrática vai combinar com esse tipo de cultura. Talvez não dê certo, né? Então, o estilo de liderança que a Venato traz para a gente e a cultura organizacional que o Cameron e o Quinn traz para a gente são pontos que devem ser observados em duas dimensões, formando um mesmo gráfico. Observando que um combina com o outro, conversa com o outro. Então, a liderança passa necessariamente por estilos e por cultura.
E a norma da gestão de ativos fala disso. Liderança e cultura organizacional são aspectos importantes na hora de fazer a gestão de ativos acontecer, né? E aí entra uma coisa que eu gosto muito, que é a liderança autêntica. A liderança autêntica é um conceito, vocês podem procurar aí no Google acadêmico, ou propriamente no próprio Google, vários conceitos sobre isso, né? Vários livros sobre isso, onde ela traz algumas dimensões, né, que o líder, que a liderança pratica, né, e que, independente do estilo de liderança, se é autocrático, democrático ou liberal, você vai ter que ter o exercício dessa dimensão, né? Primeiro, a autoconsciência. Então, a liderança tem que saber, o líder tem que ter consciência sobre suas forças, fraquezas, emoções e valores. Ele tem que ter autoconsciência. A gente tem que saber o que nós podemos ser ou não ser, fazer ou não fazer. Quais são os nossos limites? Isso é importantíssimo, né? Sócrates, o filósofo, ele uma vez visitou o oráculo de Delfos. E lá no oráculo de Delfos, lá na porta do oráculo, tinha uma frase dizendo: conhece-te a ti mesmo. Isso aí já marcou ele. E aí, quando ele chegou lá, o oráculo respondeu a pergunta: quem é o homem mais sábio da Grécia? O oráculo disse: é Sócrates. Aí Sócrates olhou assim: como é que eu vou ser o homem mais sábio, porque eu me considero ignorante? E aí surgiu aquela frase emblemática de Sócrates, né? Só sei que nada sei, né? E aí a gente usa isso até em boteco, em mesa de bar: só sei que nada sei. O cara não sabe porra nenhuma, só sei que nada sei, e bota na conta de Sócrates. Porra, aí Sócrates fica puto. Mas tem uma parte que não aparece, que ele diz, né? Só sei que nada sei. No entanto, sei mais do que aquele que pensa que sabe, mas não sabe nada. Então, o que acontece? Só sei que nada sei, mas essa ignorância, essa consciência de não saber, pelo menos me instiga a procurar saber. E isso é uma vantagem com relação àquele que acha que sabe, mas não termina sabendo nada. Por quê? Porque o ignorante, com a consciência, com a crença de que sabe, é um perigo, porque ele gera grandes prejuízos, porque ele começa a tomar decisão sem saber o que está tomando. E aí, vocês viram o que Maquiavel escreveu. A tomada de decisão é um processo que leva em consideração informações precisas, saber o que está acontecendo. O cara não sabe e está tomando decisão. Olha o perigo, né? Então, a autoconsciência é um atributo, uma dimensão que tem que ser presente na liderança, seja em qual seja o seu estilo. Outro, transparência relacional. O relacionamento entre a liderança, o líder e os seus liderados e os seus stakeholders, né? Ele tem que ser transparente, né? Você tem que ter uma capacidade de transmitir seus sentimentos e pensamentos limpo, genuíno, né? De uma forma que as pessoas, vejam que você está sendo sincero, não é um mascarado. Outro ponto, o processamento de liderança passa por um equilíbrio e uma imparcialidade, né? O líder tem que equilibrar e considerar a opinião dos seus liderados em decisões importantes. Ele não pode ficar afeito a tomar partido, porque fulano é mais amigo, é porque Beltrano é da minha igreja, é porque Beltrano joga bola comigo, é porque Beltrano toma cachaça comigo, aí eu vou favorecê-lo em detrimento ao grupo. Isso é um perigo, isso é um veneno numa liderança. Ele tem que ser equilibrado e imparcial, né? Bem, e é importante que o líder tenha uma moral internalizada. O que é uma moral internalizada? A perspectiva moral internalizada diz respeito aos padrões morais internos.
que guiam uma pessoa e que são usados para autorregular o seu comportamento. Ou seja, o líder autêntico, ele tem um comportamento moral congruente, ou seja, coerente com os seus valores. Immanuel Kant, que é um filósofo alemão já da era moderna, ele falou e lançou o conceito da boa vontade. E o que é a boa vontade? A boa vontade é um exercício humano de tomar decisões pelos fins e não pelos meios. Ou seja, é a pessoa fazer porque é certo fazer e não por ser conveniente fazer. O líder ter uma moral internalizada passa pelo conceito de boa vontade de Kant, de fazer o certo porque é certo e não porque eu vou ganhar com isso ou vou perder com isso. Muitas vezes, a gente pode até perder, mas é importante que se faça aquilo que realmente está escrito. Olha um exemplo. Um líder pode dizer, olha, trabalhe sem um bloqueio elétrico, sem um bloqueio da máquina, a gente vai ganhar tempo, a gente vai ganhar em performance, menos tempo de máquina parada. Mas, nota, eu estou assumindo um risco, eu estou deixando de fazer a boa vontade kantiana. A boa vontade que é o quê? Me guiar pelos fins e não pelos meios. Me guiar pelos meios e não pelos fins, é o contrário. Eu vou me guiar pelo ganho na produção e não pela segurança das pessoas que trabalham comigo. Eu vou assumir riscos desnecessários pela performance que eu vou ganhar em um determinado aspecto da minha organização. Organização responsável hoje, madura hoje, que tem gestão de ativos, que tem realmente compromisso com o meio ambiente, com governança, ela não quer isso. Ela não quer o cara abrindo mão dos meios para abraçar fins. Ela não quer que o cara deixe de fazer um bloqueio para poder ganhar tempo numa produção. Ela não quer que o cara deixe de respeitar uma regra de compliance para fechar um contrato mais rapidamente. Ou seja, é a questão da moral internalizada. O líder tem que ter isso, né? Ou seja, ele tem que se primar pela boa vontade, dentro do conceito de boa vontade de Immanuel Kant. Onde boa vontade é o quê? É fazer o certo porque é certo. Não porque eu vou ganhar ou perder, é porque é certo. Às vezes, fazer o certo, eu vou perder tempo, eu vou perder um pouco de recurso, eu vou ter que pagar um pouco mais, eu vou demorar mais um pouco para entregar a obra, mas eu vou fazer porque é certo. É o meio que é o correto e não o fim. Estão entendendo, pessoal? O que vem a ser a moral internalizada? Sim, professor. Beleza. Ok, professor. E aí, gente, note, uma liderança também passa necessariamente por algumas questões que eu vou falar aqui. Como? Resiliência, né? Isso aqui, quem é engenheiro mecânico, engenheiro civil, sabe, né? É um gráfico de tensão, deformação, onde você tem o ponto de escoamento de um material que determina o quê? A fronteira da zona elástica com a zona plástica. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu forçar o material mais do que o ponto do escoamento dele, ele começa a deformar permanentemente. E se eu forçar mais ainda, ele entra em ruptura, ele quebra. Resiliência é a capacidade de ser forçado, de receber tensão, mas não deformar permanentemente. Tudo que é pressionado deforma, mas quando tem resiliência, deforma de forma plástica. Ou seja, acabou a tensão, volta ao normal, volta ao tamanho original. Então, o que é que a resiliência quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se você é resiliente, quer dizer que você pode levar pressão, mas sem deformar. Agora, quando você entra no campo da tenacidade, que é isso aqui, esse campo, aí você assume pressões
de uma forma que você começa a deformar. Você começa a ter deformações permanentes, né? Aí, no campo do ser humano, isso passa necessário. Exemplo, você começa a caminhar para um divórcio, começa a caminhar para um problema emocional, você começa a caminhar para uma desarticulação, desequilíbrio de relação pai e filho. Você começa tem gente que começa a beber, começa a usar droga para poder dar performance, né? Porque fisicamente não consegue mais, uma questão clínica mesmo, natureza do homem, né? Tem limite. Aí, meu amigo, é perigoso. Aí você deixou de ser resiliente, aí você está sendo tenaz. Aí a tenacidade demais é veneno. Pode ser assim, não. Né? Então, a resiliência para o líder é importante, por quê? Porque a resiliência dele vai impactar na tensão de formação da sua equipe. Se ele não equilibrar bem esse gráfico aqui de tensionar e deformar, ele pode chegar a botar todo mundo da equipe a trabalhar nessa zona aqui. E aí, se a equipe estiver trabalhando toda nessa zona aqui, a tendência é que os resultados não sejam sustentáveis. Você pode até conseguir, né? Na pressão, na tortura, todo o corpo se trai, né? Como diz a música. Mas, uma hora, não se sustenta, né? Então, é importante a gente ter limite na resiliência. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a questão do interesse genuíno. Como eu disse, mascarado é complicado. Aí você vê aqui a figurinha, né? Todo mundo tem uma máscara, né? Todo mundo está na empresa, mas não está, né? É um construto, é uma imagem, é um artifício, né? Que está ali dentro, não é a sinceridade. Então, isso não é um ponto que agrega na liderança. A gente tem que ter uma liderança genuína. E ter liderança genuína passa necessariamente pela transparência. Aquilo que a gente falou. Ser transparente, ser genuíno, estabelecer relacionamento real e honesto com as pessoas e consigo mesmo. Até consigo mesmo, né, gente? Olha, Nossa Senhora, eu vou te dizer uma coisa, a pessoa que vive a vida disfarçado, dentro do emprego é um, fora dele é outro. Viver de falsear, de vestir máscara, de calçar máscara, é complicado. Eu acho que faz mal até para a pessoa mesmo, né? Porque daqui a pouco ele não sabe nem quando ele está sendo ele está sendo ele mesmo ou o personagem que ele criou, né? Então, é difícil, né? É difícil até para a pessoa quando ela não tem interesse genuíno, até para ela mesma, né? Outro ponto importante para a sociedade atual é entender que não é errado a pessoa trocar de emprego, sair de uma empresa A para uma empresa B. Isso é normal, isso faz parte. E mais no mundo corporativo de hoje, com essas mudanças, não é mais como antigamente, que a pessoa chegava numa empresa, passava 35 anos, se aposentava nela. Isso não é mais comum. Isso é comum as pessoas saírem, passa 5 anos numa empresa, 6 anos noutra, e vai criando uma carreira ao longo do mundo corporativo, não numa empresa só, né? Eu mesmo, enquanto profissional, passei por 5 empresas, né? 5 foi? Não, vai Ambev, Mineração do Norte, Votorantim e Vale. 4 empresas, né? E agora estou na universidade, que é uma instituição. Então, foram 5 instituições, né? Mas dentro do mundo corporativo foram 4. Então, perceba, é comum isso acontecer. Agora, o que a gente tem que ter é um pouco dessa poesia de Vinícius de Moraes, que não seja imortal, né? Que a relação com a empresa nunca vai ser imortal, posto que a chama, né? Que acende e apaga, né? Uma hora você é contratado, uma hora você é desligado, mas que seja infinito enquanto dure, ou seja, enquanto eu estiver ali, que seja infinito, que eu esteja realmente comprometido com aquela empresa, com aquela instituição, e faça realmente um casamento genuíno, e não de falseamento, né? Então, isso é um bom entendimento para o mundo de hoje. Olha. Eu vou ficar 5 anos numa empresa, mas que eu fique de forma ampla, que eu realmente tenha um casamento genuíno,
infinito com essa empresa. Aí sim eu começo a ter fundamentos de sucesso nela, né? Bem, alguma dúvida com relação à liderança, pessoal? Faz sentido isso que a gente falou? Tá tranquilo? O que é que vocês me falam? Eu só queria que você voltasse no slide do Vinícius aí para mim, de Moraes. Mas tá tranquilo, tô entendendo aí, tá legal. Não, tá tranquilo, sim, né? E eu vejo que aqui na Hidro é muito forte, né? A cultura com segurança, com compliance, né? Com respeito, com tudo. E o que eu estou mais aprendendo também, agora começando também o treinamento, a parte bastante teórica, né? Aprofundada. E dizer o seguinte, que deixar transcender não só para o meu pessoal Hidro, mas eu também estou praticando muito com as nossas terceirizadas. O valor do cuidado, da transparência, zelar pelo respeito. Importante, mestre. Obrigado. Beleza. Mais alguém? Anderson, posso? Oi, pode falar. Oi, Miquel. Miquel. Eu costumo falar aqui com a nossa equipe aqui, né, aqui na Mina do Salou, com relação a essa questão da visão, né, que a gente tem, às vezes, a troca de liderança com um determinado tempo, e as pessoas, elas, como liderado, né, precisam se moldar a esse novo momento em que a empresa está colocando como condição, né. Então, da mesma forma que existe os tipos de liderança, né, o liderado ele tem que aprender a ter essa adaptabilidade. E aí, eu costumo dizer que dentro daquele gráfico lá de tensão, né, em várias teorias, né, a tensão é a resistência ao fluxo, né, elétrica, hidráulica. E na nossa vida cotidiana profissional, né, se a gente não entende que o fluxo das coisas, dos processos, das entregas, ele é normal, a gente acaba gerando uma certa resistência ao fluxo, né? E sentindo a pressão, né? Do trabalho que tem que ser entregue, da demanda que tem que ser entregue até o fim do dia, ou até a sexta, conforme a demanda que é sugerida. Então, a gente precisa entender também esse conceito de sentir a equipe, até para poder conduzir, né? Para saber se ela está se sentindo pressionada ou não, né? Dentro daquela curva lá de avanço, que aí é a hora que você dá aquele alívio, faz, se torna entendimento ao liderado para poder ele crescer. Ótimo, Miguel. Isso mesmo, esse é o caminho. Até porque liderar em uma área remota realmente tem suas dificuldades específicas, né? Beleza. Posso seguir aqui, pessoal? Não. Pode sim, professor. Beleza. Tá ok, professor. Bem, pessoal, o que eu vou agora apresentar para vocês, está dentro do programa, é as conexões da gestão de ativos e a ementa desse